Fala pessoal, tô aqui trazendo para vocês um grande entretenimento da Dilmãe. Lembrando que a Dilmãe é uma das pessoas mais geniais do humor brasileiro, com seus discursos. Só você ligar uma câmera na frente dela que sai um discurso genial, que sai um stand-up comedy genial. E dessa vez a gente vai analisar o vídeo que ela fala sobre o que aconteceu com Hugo Chávez e com o chavismo. Vamos ver. Tem duas coisas que permitem o surgimento da ultradireita. Se de uma certa forma os movimentos sociais estão derrotados. Duas, se há cumplicidade dos outros poderes. Então, duas coisas permitem o surgimento da ultradireita. O que é a ultradireita? É o pessoal que não concorda com o socialismo, não concorda com o comunismo, não concorda com a ditadura, porque essas pessoas que estão falando aí nessa live são a favor, por exemplo, do Nicolás Maduro, são a favor do Hugo Chávez, são a favor de Fidel Castro, são a favor da ditadura. Então quem não é a favor da ditadura, para eles é a ultradireita. Eles querem inverter as coisas e dizer que as pessoas contra a ditadura é que são extremistas. Eles não, eles são bonzinhos, maravilhosos, ursinhos carinhosos. Então o que ela disse, os dois motivos, o enfraquecimento dos movimentos sociais, deixa eu ouvir de novo. Os movimentos sociais estão derrotados. Os movimentos sociais estão derrotados. O que ela chama de movimentos sociais? Movimentos socialistas, movimentos comunistas, movimentos esquerdistas. Derrotados. Isso ela está falando da militância, provavelmente. Ou seja, uma militância que quer estabelecer uma certa forma de pensar. Ela não está falando que o conhecimento está errado, os argumentos não são racionais, não são lógicos. Não, a preocupação desse pessoal não é com lógica, não é com verdade, com justiça. Não temos ideias verdadeiras, ideias justas. Não, é a militância. A gente já parte do pressuposto que a gente tem que implantar o socialismo e o resto tudo segue essa pressuposição. Duas, se há cumplicidade dos outros poderes. Duas, se há cumplicidade dos outros poderes. Ou seja, os outros poderes, o poder que ela está falando, como a gente vai ver daqui a pouco no vídeo, é o poder do exército, é o poder da autoridade, realmente, do monopólio da força do Estado. Me desculpa, mas não dá para... A senhora acha que os movimentos sociais estavam derrotados? O governo não faz movimento social. Não é papel. O presidente do chavismo não mostra o oposto? Presidenta, o chavismo não mostra o oposto de que o governo faz movimentos sociais? A não ser que, se você estiver chamando fuzil, repressão policial, repressão de empresários, da propriedade privada, destruição total do mercado pelo uso da força. Se você está chamando isso de movimentos sociais, sim, né? Porque a gente sabe que o golpe chavista foi isso. Bom, olha bem, eu vou te falar que é um mau exemplo. A Dilma se esforçando bastante para compor uma frase bem composta, com sujeito, predicado, que faça sentido, que tenha sentido semântico, que seja sintaticamente válida. Então ela, olha, vou dizer que isso é um má exemplo, né? Então é um má exemplo. Vamos ver. Uma vez, tá? Eu vou te explicar com uma história. Uma vez, E ela tá se segurando para não rir, quer dizer, até para ela isso é uma piada.
você dizer que o chavismo se estabeleceu por movimentos sociais, pelo povo, bonzinhos, ursinhos carinhosos, arco-íris, o povo se mobilizou, que coisa linda. Estava questionando o Chaves por que ele levava, sem inclusive falar conosco, empresários brasileiros para discutir em outros países da América Latina. E perguntei para ele assim, a título de conversa amigável. Peraí, vamos pausar aqui. Por que o Chaves levava empresários brasileiros para discutir em outros países? Ué, então quer dizer que um ditador socialista pode ter interesses em comum com empresários? Olha só! Um ditador socialista pode ter interesses em comum com empresários, pode levar eles para fazer acordos. Ah, mas não era teoria da conspiração dizer que empresários, bilionários, corporações não empurram pautas socialistas? Não era teoria da conspiração dizer isso? Mas agora é a própria Dilma que está falando. Então a Dilma também é conspiracionista? Tá bom. Você acharia correto, Chaves, que a gente convocasse seus empresários para levar lá para outro país para fazer uma discussão? Ele disse para mim assim, eu acharia engraçado, eu não tenho empresários. Eu não tenho empresários. Então, você acharia engraçado, Hugo Chaves, que a gente pegasse os seus empresários, porque eles são os donos dos empresários. Se eu quiser que o meu empresário morra, ele morre. Se eu quiser que ele morra de fome, ele morre de fome. A mentalidade deles é essa. A gente é o dono dos empresários. Não são os empresários que são donos das suas empresas. Não. É o Estado que é dono dos empresários e das empresas e de tudo. E do ser humano. E com todo esse discursinho arco-íris de eliminar a propriedade, eles se portam como proprietários dos próprios seres humanos, dos próprios indivíduos. Porque se o indivíduo não é proprietário, um ditador vai ser proprietário do indivíduo. Ou melhor, vai ser o proprietário ilegítimo que vai controlar o indivíduo. Sim, mas o chavismo fez uma aposta... Me desculpa, o Breno, me desculpa. Não dá para comparar. Não dá para comparar a... Por que eu não tenho empresários? Por que o Hugo Chávez disse que não tem empresários? Porque ele acabou com as empresas. Ele simplesmente destruiu o mercado. Depois o Nicolás Maduro ajudou a destruir ao quadrado. Eles podem fazer isso, talvez porque eles tenham muito petróleo na Venezuela e possam lucrar vendendo esse petróleo. Então, é como se o país inteiro tivesse se transformado num cativeiro, onde as pessoas estão sequestradas, inclusive impedidas fisicamente de sair. São impedidas na fronteira de sair do país. E o país virou um cativeiro, onde as pessoas estão sequestradas e eles estão lá vendendo petróleo e conseguindo se sustentar com isso. Algum dinheiro tem que entrar de algum lugar. Se não é do próprio mercado, se eles não estão cobrando impostos do próprio mercado, eles vão ter que arranjar dinheiro de algum lugar. Sendo uma grande fonte de petróleo, você pode tirar o dinheiro do petróleo. A gestão do Brasil com a gestão da Venezuela. Eu sei, eu compreendo o argumento da senhora, mas o chavismo fez uma aposta... Olha só, a própria Dilma... Não, o chavismo... A própria Dilma dando uma aula para esse cara que parece totalmente confuso, totalmente desconectado da realidade. A gente não pode comparar a gestão da Venezuela com a gestão do Brasil, porque esse povo não entende nem isso, nem que uma ditadura funciona como uma ditadura e uma democracia funciona como uma democracia. Eu não sou a favor da democracia. Eu acho que a democracia continua sendo uma ditadura da maioria, onde a maioria tem o poder de mandar no indivíduo. Eu sou a favor do governo do indivíduo, que é a propriedade privada. O proprietário governa a propriedade privada. Esse que seria o governo correto. O indivíduo controla a propriedade privada.
porque aí isso vale para todos os indivíduos. Mas esse cara não entende nem isso, né? A diferença entre uma ditadura, entre um país onde não existe praticamente livre mercado, não existe praticamente propriedade privada, o direito à propriedade privada, e um país onde existe algum direito à propriedade privada, algum livre mercado. Na verdade, eu errei aqui em falar democracia, porque o que nós temos aqui de liberdade e de ética e de propriedade não é graças à democracia, é graças à propriedade privada, apesar da democracia. Que apesar da democracia, nós temos alguma propriedade privada. Essa que é a forma certa de interpretar. Aí a Dilma tá dando uma aula pra ele. Olha, você não tá entendendo. O negócio é ditadura, é fuzil, é exército. Né? Fez uma aposta no exército. Não só no exército, presidente. Fez uma aposta no exército. Não só no exército, não. Eles saíam com o exército e também com carros alegóricos, com unicórnios, soltando confete e arco-íris e uma parada gay. Não era só o exército, era tudo muito lindo, entendeu? Tudo muito maravilhoso, fuzilando, olha que lindos, sangue, confete, tudo junto, né? Não era só o exército que estava fazendo o golpe ditatorial. A não ser que a gente seja ingênuo, fundamentalmente. A Dilma ensinando... Mas também na mobilização popular. Dilma ensinando... Daí decorrente. Aliás, citando Pulantes. Aí ele falou, mobilização popular. Mobilização popular de mobilizar qualquer dissidência para prisão e para o campo de concentração e para o paredão, para o fuzilamento. Isso é que você chama de mobilização popular? Deve ser, né? Se você não pode ter dissidência e se alguém se mobilizar e você der pão com mortadela ou der pelo menos o direito de você continuar vivo, né? Mas Dilma nos ensinando aqui o que é como dar um golpe comunista, né? Da forma correta. Você não tem. Onde estiver exército, nunca acredite que... O que você acha? Que vai ter uma parada gay na rua e aí de repente as pessoas vão falar não, uma parada gay misturado com MST e aí as pessoas vão falar pronto, agora o Brasil virou uma ditadura pela força do povo, né? Alguém clicou alguma coisa aí pra alguém, né? Que pra isso você precisa de fuzis, você precisa de exército, você precisa de monopólio da força. As mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. E agora olha o que a Dilma falou também, que mobilizações paramilitares não ocorrem sem a cumplicidade do exército que já estava estabelecido. Então o exército se une com essas organizações para dar um golpe, criar uma ditadura. Isso é o que eu entendi do que ela disse. E olha, eu nunca vi a Dilma... Eu acho que ela está fazendo um coach de oratória, de gramática, de língua portuguesa. Porque eu nunca vi a Dilma falar tantas frases com início, meio e fim, seguindo uma linha de raciocínio. Parabéns aí pra Dilma, mas era mais engraçado antes, quando ela falava frases mais desconexas. Então é isso aí, Dilma dando uma aula, pronunciando frases completas, com sujeito, predicado, e até mesmo seguindo uma linha de raciocínio, aí um show da Dilma, realmente conseguindo falar a língua portuguesa e pronunciar frases com sentido. Então aí a aula da Dilma, se quiser fazer uma revolução, você precisa do exército, da cumplicidade do exército e de organizações paramilitares. Aí você vai fazer uma revolução igual a da Venezuela, vai ficar bom, vai ficar legal, vai lá, tá uma maravilha. Tá tão maravilhoso que as pessoas até são proibidas de sair. Então não se esqueça de se inscrever no canal, tornar-se membro para você ter acesso a muitas aulas e aulas semanais de economia e ética. Muito obrigado e até a próxima.